Sejam todos bem-vindos no meu canal. Sou a pastora Ruth e estou em Zurique. Hoje é a terceira parte dos vídeos Igreja em Células. O plano de Deus sempre foi alcançar a humanidade perdida para Ele e que sejam pessoas resgatadas, sejam formadas discípulos. Que não pensamos que nossa visão seja célula, senão que seja pessoas e almas. Que não tenhamos visão de dirigir uma reunião de célula ou de reunir pessoas ao redor de que é o líder, mas se trata de ganhar almas para Jesus e fazê-los discípulos de Jesus. O ID está em Mateus, capítulo 28, versos 19, 20. E Marcos 16, versos 15 e 16. Vamos ler? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Agora Marcos 16, capítulo 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entre outras passagens, né? Por exemplo, em Salmos, fazei conhecidas as obras do Senhor entre os povos. Vem dizendo. Vejamos o plano do Senhor para fazer o ID. Primeiro, ganhar almas, ministério evangelístico. Segundo, consolidar, ministério pastoral. Terceiro, discipular, ministério magistral do mestre, do professor e do perito. Quarto, enviar, ministério profético e apostólico, que emana fé, mesmo os ministérios que seguem o modelo e evangelismo celular, seguidores de Edward Irving, pentecostais unicistas, enfim, onde aceitam a existência de apóstolos também. Evangelizar, relacionar-se com as pessoas para pregar o evangelho e não são atividades para tirar o tédio das pessoas da igreja. É sim para tirar o tédio, depressão do povo lá fora, que Deus vai salvar. A nossa alegria vem de Deus. Pedir a Deus, tira a nossa tristeza e dá-nos da tua alegria, que é a nossa força. Isso está em Neemias 8, 10. Os da igreja, né? Mas estamos falando dos que nós vamos evangelizar ainda. Mas, por amizade é que nos relacionamos com eles lá fora. Com o amor do Pai. Célula é onde se cuida do fruto de nossa evangelização. Consolidar. Estávamos falando da evangelização, né? Ganhar alma, ministério evangelístico. Agora nós vamos falar do consolidar. Logo que a pessoa aceita Jesus, devemos começar o processo da consolidação. Por isso, é bom que as células só tenham 12 a 3 membros, ou pessoas no máximo, para que se tenha tempo para as almas. Para que tenhamos uma relação ativa com Deus entre conversos e com visitantes e com inconversos. Nessa relação com os outros na célula, se estimula a cada membro dela, para amadurecimento no Senhor com a adoração e edificação de para com o outro membro e evangelização. Na célula se aprimora o evangelismo. A célula se dá uma vez na semana. Uma vez, mas não pode pular mais que uma semana. É um tempo suficiente para buscarmos a Deus unidos e com tempo para também aprenderem os novos a se comunicarem no espiritual e aprender sobre o espiritual.
Para os mais instruídos, buscarem os dons, serem e sermos transformados à imagem de Cristo. Ali aprendemos a servir, evangelizar e preparar outros. Ali na célula também se recebe amor para uma semana, confraternização, relação e comunhão uns com os outros faz bem. Assim, a igreja se torna uma unidade dinâmica, orgânica, com diferentes órgãos arraigados no Senhor. Somos os ramos e Ele, Jesus, é a árvore. E espiritual. Unidade dinâmica, orgânica e espiritual. Isso se experimenta na comunhão com Ele e uns com os outros. Discipular. Lembrando, no começo é difícil organizar células. Há de tudo um pouco nos participantes. Orgulho, erros, desobediência, pessoas que fazem-se de vítimas só. Tem de haver mudança aí. Ensina-se a querer vencer e se fazendo de vítima se anda para trás. Sempre. E etc. Perseverança do pastor nessa clara visão e fixação de metas é primordial. Por isso, um líder tem de participar de cursos com o líder de zona, ou seja, com o líder dos líderes, ou, no começo, com o próprio pastor da igreja. No começo ou antes, já na preparação da programação ou visão em células. Essas células, crescendo de tamanho, alcançando um certo tamanho, ou seja, passando do número ideal de pessoas de 12 a 13, já chama-se isto de multiplicação. Isto se chama, assim, o dar lugar ao Espírito Santo de Deus, o dar lugar para o seu obrar sobrenatural. Tanto em profecias dentro da célula e orações fortes no horário para isto, ou quando o Espírito Santo de Deus ordenar dentro desse procedimento celular. Um dia eu vou contar um testemunho que eu cheguei na igreja passando mal porque eu tinha colocado um shampoo na cabeça lembrei agora, de piolho, né? Vocês falam em português. E aí ninguém me chamou e eu passei a noite com aquele shampoo e uma touca de plástico na cabeça. Então, no outro dia eu me levantei e tava tudo assim, os pontinhos pretos no meu olho, sabe? Corri para a igreja e sempre é feito a oração forte no final do culto, né? E aquele dia, quando eu ia chegando na igreja assim, aqui perto, né? Aí o pastor falou assim, o Espírito Santo de Deus falou pro pastor, faça oração agora, né? Aí o pastor falou assim, sinto do Espírito Santo de Deus para fazer oração forte para enfermos agora no começo do culto e não no final. Por isso que está citando aqui, né? Orações fortes no horário para isto, ou quando o Espírito Santo de Deus ordenar dentro desse procedimento celular. Mas ali foi o procedimento da igreja, do culto mesmo, né? Devemos diariamente, e passou e eu consegui assistir o culto, né? Cantando, louvando. Aleluia. Devemos diariamente trabalhar junto com o Espírito Santo. Assim, ninguém me chamou, eu passei a noite, acho que eu expliquei, né? Eu passei a noite, ninguém me chamou assim, pensou a mãe tá cansada, o marido, né? Ele falou, deixa a mãe dormir, né? Por isso que passei a noite com aquela touca de plástico com o shampoo. Mas devemos diariamente trabalhar junto com o Espírito Santo, permitir a Ele que trabalhe através de nós. O pastor fez isso, né? Deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar através dele. Deixá-lo manifestar através de nós com seus dons, que são ferramentas para o ministério. O servir deve ser a base dos dons.
A eficácia dos dons é o importante e não a pessoa que Deus usa, ou pela qual Deus opera. Os dons então são dados a nós para edificação. Aí o enviar, né, que é o terceiro item, vou deixar para amanhã, tá bom? Agora eu quero pedir para vocês inscreverem no meu canal, que deixem os seus likes, que compartilhem. Os meus vídeos, se forem compartilhados, eles são pregar o Evangelho. E também comentem, interajam, né? Deixem seus likes. E eu agradeço muitíssimo. Quero então abençoar vocês, no nome santo do Senhor Jesus. E tchau. Até amanhã.